Oi, eu sou a Pri Martins, artesã e professora do Meu Querido Crochê, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você quer aprender crochê como hobby, para usar para você mesma, presentear, decorar sua casa, ou como uma renda extra para complementar seu salário, sua aposentadoria, ou até mesmo para ser uma fonte principal de renda, uma profissão, como é o meu caso, você caiu no vídeo certo. Aqui eu vou te ensinar os primeiros passos para que você aprenda sobre os materiais que a gente usa, os pontos básicos do crochê e comece a fazer os seus primeiros projetos. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre os fios e agulhas que a gente pode usar para fazer crochê, então já se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos onde você vai aprender a fazer os pontos básicos do crochê. Mas antes de começar, eu quero conhecer um pouquinho mais de você, então me conta aqui embaixo nos comentários de onde você é, qual a sua idade, o que você faz, o que fez você se interessar pelo crochê, quais são os seus objetivos, que peças você quer aprender, porque assim eu consigo trazer mais aulas aqui alinhadas com as suas expectativas e a gente consegue construir algo bem bacana por aqui. E agora vamos lá falar sobre os fios e agulhas. Eu trouxe aqui alguns tipos de fios para você conhecer, mas é claro que existe uma infinidade que eu não tenho aqui para mostrar, mas você vai começar a entender como que a gente analisa as características do fio para escolher ele para fazer as nossas peças, tá? Então aqui eu tenho uma linha bem antiga, bem fininha de algodão, que dá para fazer também outros artesanatos, como bordado e ponto cruz, por exemplo, além do crochê. E era essa linha que as nossas avós e bisavós tinham antigamente e usavam aquelas agulhas bem fininhas para fazer as toalhinhas de mesa, colcha para cama, esse tipo de coisa. Veja que ela tem um brilho bem bonito e ela é uma linha sequinha no sentido de elasticidade, né? Eu puxo aqui e ela não estica. Então aqui já são duas características que você pode observar. O acabamento, né? Se você quer uma peça brilhosa ou não. E a elasticidade. Esse outro fio aqui, por exemplo, ele é composto metade de algodão e metade de acrílico. Ele parece ser bem macio. E é uma linha que tem 4 linhas, na verdade. Elas não são torcidinhas, elas ficam assim meio soltas, tá vendo? E conforme você vai crochetando, ela vai mudando de cor. Então começa nessa cor mais escura, vai ficando rosinha, depois um rosinha mais claro. Tem várias combinações diferentes. Essa linha é bastante usada para fazer chales. Fica bem bonito esse degradê, essa troca de cores. É uma linha um pouco mais sem brilho, tá vendo? Ele tem um acabamento mais mate, mas também não tem elasticidade. Então eu puxo assim e ela fica no lugar. Esse fio aqui já é um barbante número 6. O número indica a quantidade de cabinhos que estão enrolados aqui. Então, se você abrir essa pontinha, você vai encontrar 6 cabos, tá? E existem vários números, desde o 4, 6, 8, 10 até os mais grossos. O barbante, ele é um fio formado por 85% algodão e o restante é feito de outras fibras, que não necessariamente são as mesmas em todas as marcas, em todas as cores, em todos os lotes. Então, são fibras reaproveitadas mesmo. Até se você chegar um pouquinho aqui perto das fibras, você vai encontrar pontinhos brancos, pontinhos mais escuros. Às vezes tem até pontinho com uma cor bem contrastante, às vezes eu encontro vermelho. E tem de várias cores. Esse fio aqui é super utilizado para fazer tapetes, por exemplo. Dá para fazer jogo americano também com ele. Ele é um fio mais rústico, sem brilho, um pouco mais áspero. Por isso não é legal de fazer roupa com ele, porque não fica com um toque tão bacana perto do corpo, né? Dá para fazer bolsas, nécessaires também. E ele também não tem elasticidade. Esse daqui é um barbante número 24, então ele é igualzinho àquele outro que eu te mostrei, só que se você desenrolar esse cabo aqui, você vai encontrar 24 fiozinhos enrolados. Então ele tem as mesmas características, só que ele é mais grosso. Também é indicado para fazer tapetes, já fiz muita bolsa com esse tipo de fio, dá para fazer painéis decorativos na parede, suplá também fica bem legal, almofadas de crochê, mantas, peseiras, fica bem bacana para quem gosta desse tipo de fio mais grosso, que a trama aparece mais. Agora, bem parecido com o barbante, a gente tem aqui os fios 100% algodão. Eles são um pouquinho mais macios, tem cores mais vibrantes, não tem aquelas fibras aqui no meio, então você percebe aqui um azul um pouco mais uniforme, por exemplo, né? Também tem várias numerações, 4, 6, 8.
E ele é um pouco mais caro do que o barbante, então em vez de usar para os tapetes, a gente pode utilizar ele para fazer amigurumis. Esse aqui já dá para fazer roupas também, porque ele tem um toque mais suave. Ele também não tem elasticidade e nem brilho. Você pode encontrar também os barbantes assim coloridos, né? Onde ele vai mudando de cor aqui ao longo do cabo dele. Então esse aqui fica azul claro, azul escuro, roxo. E também tem alguns que são misturados com fio brilhosos, como dourado, prateado. Fica bem legal para fazer peças temáticas, como por exemplo uma peça de Natal com fio vermelho e dourado. Então fica bem bacana esses efeitos aqui dos coloridos. Esse aqui é um fio de viscose. Esse é o fio Encanto, mas você encontra outros tipos de fios com esse mesmo efeito brilhoso, dourado, super bonito. Tem de outras cores também. Eu uso bastante a cor amêndoa dele, que é uma cor assim meio champanhe, para costurar as etiquetas nas minhas peças, por exemplo, porque combina com tudo, fica bem fácil, mais fácil do que utilizar linha de costura. Também tem quem use para fazer detalhes em amigurumis, por exemplo, a coroa de uma santinha, ou então detalhes, a borda de um jogo americano. Então é um fio bem versátil. Já vi também fazer bolsas, roupas com esse fio, e tem várias tonalidades para você escolher. Esses fios aqui é o que eu chamo de fio tipo corda, porque ele é um fio que forma uma trama assim, como se fosse uma corda mesmo, né? E aí a gente tem os de polipropileno, que são mais durinhos e geralmente mais brilhosos, e os fios de poliéster, que tem uma leve maciez e esse acabamento mais mate, sem brilho. Eles são super utilizados para fazer bolsas, mas você também pode usar eles para decoração de área externa, como por exemplo uma almofada ou um puff, por exemplo, porque ele é impermeável, não vai absorver água, então é uma característica super bacana desse tipo de fio. Antes de partir para o último tipo de fio, que é o meu preferido, é o que vocês mais vão encontrar nas minhas aulas e cursos, eu quero te mostrar um pouco de como é o rótulo de um fio como esse aqui, que é o fio 100% algodão que eu mostrei para vocês. Esse é o número 4, então tem 4 cabinhos enrolados aqui. Aqui a gente vê que ele tem 338 metros, então algumas marcas vão vender os seus fios por metro e outras por quilo. E aqui a gente tem algumas informações, então aqui eu já vi que ele é 100% algodão. Normalmente vem uma recomendação de tamanho de agulha de crochê, esse aqui é de 2,5 a 3,5, e também de agulha de tricô. Aqui são orientações sobre lavagem, se pode ou não passar, e é bacana você guardar isso e inclusive passar essa informação para sua cliente. Então, se você fizer uma roupa com esse fio, você pode orientar a sua cliente através desses símbolos, se ela pode lavar a mão, lavar a quente, onde que ela vai secar, se ela pode passar aquela peça de roupa, por exemplo. E aqui tem uma informação interessante que você vai encontrar nesse tipo de fio de algodão, barbantes, lãs, linhas, que é o tex. O tex é o peso que esse fio tem em 1000 metros de comprimento. Então, se eu pegar 1000 metros desse fio, a gente vai chegar em aproximadamente 590 gramas. E isso nos ajuda quando a gente precisa misturar fios diferentes, de marcas diferentes, para saber se eles vão ficar parecidos, né? Se não vai dar para perceber uma diferença muito grande, ou até mesmo usar um outro fio duplo ou triplo misturado com esse aqui. Então, por exemplo, se você tiver um fio aí de Tex 300 e usar ele com fio duplo, você vai estar fazendo algo equivalente a um Tex de 600, que é muito próximo do nosso 590 aqui nesse caso. Então, talvez você consiga fazer uma peça utilizando em alguns momentos esse fio aqui simples e esse outro fio duplo de Tex 300, porque eles vão ficar muito parecidos. Então essa informação é bem bacana de você observar, caso você esteja utilizando fios diferentes para você substituir. Ou até mesmo se você não encontra o fio que você quer, você pode olhar aí qual que tem o Tex parecido, a composição parecida, ou então fazer essas brincadeiras de utilizar o fio duplo ou o fio triplo. Agora a gente vai entrar no meu universo favorito, que é o fio de malha. O fio de malha nada mais é do que uma tira de tecido e alguns deles enrolam assim, né, e vira esse tubinho. Tudo começou com essas tiras de tecido sendo reaproveitadas da indústria têxtil, né? Então as fábricas de roupa, de uniformes, acabam jogando isso aqui no lixo e de uns tempos para cá a gente começou a pegar para fazer artesanato, o que é muito bacana porque é uma atividade sustentável. Esses 3 aqui são fios de malha residual, que é essa história que eu falei para você de reaproveitar o que iria para o lixo.
E é justamente por essa característica de ser um produto reaproveitado que a gente tem alguns pontos que a gente precisa observar e que a gente vai ter que eliminar algumas partes desse fio na hora de fazer os nossos projetos, né? Então ele não é um produto fabricado com padrões de qualidade. Então, por exemplo, esse aqui ele tá com algumas marcas de furinhos, ele pode vir com manchas, com nozinhos, com emendas. Ele pode começar nessa espessura e terminar muito mais fino ou muito mais grosso, ou ficar mudando de espessura ao longo do novelo. Não existe uma padronização de espessura e de cor, então se eu quiser mais um novelo desse, provavelmente eu vou entrar lá no site agora e não vai ter mais outro igual. Então é importante você comprar a quantidade certa já para você fazer os seus projetos, para não correr o risco de faltar fio no meio do caminho e você não encontrar mais. Mas essa é uma recomendação que eu dou até para os outros fios, né? Se você ler aqui na embalagem, ele tá pedindo para você adquirir a quantidade necessária para você fazer o seu trabalho, porque pode ser que ao mudar de lote, esse fio aqui esteja um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro. Então isso a gente precisa pensar para todos os tipos de fio e não só para o residual. De um novelo para o outro, caso você queira fazer uma peça colorida, também pode ter muita diferença. Então eu peguei dois fios aqui que estão bem diferentes. Olha só como esse salmão aqui tá mais fininho e mais delicado, e esse cinza tá super grosso. Além do tecido ser mais grosso, ele também está com uma espessura de corte aqui bem mais grossa. Então, se eu quisesse misturar esses dois fios aqui no mesmo trabalho, eu precisaria ou usar esse fio duplo aqui, ou até mesmo triplo, para chegar na mesma espessura do cinza, ou então eu poderia cortar o cinza ao meio para poder ficar na mesma espessura mais fina do salmão. A elasticidade desses fios também não é padronizada, então esse daqui tá super gostosinho de trabalhar. Esse cinza aqui já tá muito elástico. Se você não souber dosar a tensão do seu ponto e acabar puxando muito o ponto na hora de fechar ele, pode ser que a sua peça encolha, né? Porque ele vai querer compensar essa esticada que você deu. Mas esse tipo de fio de malha residual tem a vantagem de ter essa diversidade, de ser mais barato. Tem cores estampadas também, então olha só que legal esse daqui. Você acaba tendo peças mais exclusivas porque vai ser bem difícil uma outra crocheteira fazer uma peça parecida com a sua, com esse fio estampado, né? E pode ser que você não encontre mais ele por aí, então as suas peças acabam tendo essa exclusividade a mais. Tem também a pegada sustentável e você acaba tendo um baixo custo de material na produção por ele ser mais barato. Eu gosto bastante de utilizar o fio de malha residual para peças à pronta entrega, em que a cliente não tenha me pedido uma cor muito específica, peças que sejam de cor única, então a chance de mudar a espessura dentro de um novelo só é muito menor do que eu ter que pegar dois novelos com espessuras muito diferentes para conseguir trabalhar entre eles, né? E eu já fiz chaveiro, cesto, tapete, até mesmo bolsas com o fio residual. Algumas pessoas acham que as bolsas em fio residual podem ficar mais pesadas do que o fio premium, o que não é uma verdade, porque esse fio aqui, por exemplo, ele tá super levinho, fino e elástico. Se eu pegar um fio premium mais grosso e fizer uma bolsa e comparar com esse aqui, provavelmente a do fio premium vai ficar ou com o mesmo peso ou até mais pesada do que a de fio residual. Inclusive, eu já fiz duas bolsas iguais, com a mesma receita, com fio residual e fio premium, de espessuras bem parecidas, e a diferença entre elas foi de apenas 80 gramas, para mostrar para vocês que o peso do fio para fazer bolsas realmente não é um problema se você souber trabalhar com ele. Depois de conhecer um pouco dos fios, a segunda coisa que você vai precisar para fazer crochê é de uma agulha. E a agulha de crochê que a gente usa é essa daqui, é uma só, diferente do tricô, né, que são duas. E ela tem esse gancho aqui na ponta, inclusive a palavra crochê significa gancho em francês. E você vai encontrar ela de vários formatos, de várias composições, de vários materiais. Então, por exemplo, essa daqui é uma agulha de bambu, ela é super levinha, mas as agulhas que são mais fininhas, elas quebram muito fácil, porque o bambu não é um material muito resistente. Então, as minhas aqui de bambu eu uso mais como elemento decorativo mesmo. Essa parte aqui, onde engancha o fio, às vezes ele acaba agarrando e não é muito prática no dia a dia. As agulhas mais comuns mesmo e mais acessíveis, mais baratas, são essas de alumínio, que tem das menores numerações até tamanho 12, 15. Eu tenho aqui das 5 até a 12.
porque eu não costumo trabalhar com fios muito fininhos, né? A desvantagem dessa daqui, que é mais simples, é que, principalmente nos números menores, pode ser que você sinta um pouquinho de dor na mão, porque ela não é nada ergonômica, né? E a gente acaba fazendo uma força um pouquinho maior. Nos números maiores aqui que eu uso com fio de malha, eu já não sinto tanto isso por conta dela ser mais grossinha. Tanto que as minhas primeiras agulhas de crochê que eram menores, eu fiz esse cabo horroroso de Durepox para que elas ficassem mais grossas e não doesse muito a minha mão. Então, se você tem algum problema nas mãos, se você já sente dores e quer começar a fazer o crochê, eu não recomendo essas agulhas aqui, porque você vai sentir dor logo no começo. Procure, então, agulhas com um cabo mais grossinho e mais ergonômico. Mas, de qualquer maneira, essas de alumínio aqui são as que eu mais uso, são as mais fáceis de encontrar. E eu tenho desde o número 5 até o número 12. Quando eu comecei a trabalhar com fio de malha, meu ponto era bem apertado, então eu usava bastante essas agulhas mais grossas para compensar e o ponto não ficar muito apertado. 12, 10, 9, 8. Hoje eu já aprendi a soltar um pouco a minha mão, fazer os pontos mais folgados, e as que eu mais uso são as 7, 6,5 e 6. A agulha número 5 eu uso muito para os acabamentos, então na hora de puxar a pontinha ali do fio e esconder ela para trás, é a número 5 que eu vou usar. Além dessas agulhas nacionais de alumínio que são fáceis de encontrar e mais baratas, a gente tem algumas agulhas importadas. Para o fio de malha, essas duas marcas aqui são as mais conhecidas, é a Prim e a Clover. E elas têm esse plástico aqui na parte de cima e a borracha na parte de baixo. Elas são bem caras, com o valor dessa agulha você compra um conjunto completo de agulhas de alumínio, por exemplo. Mas para você que sente dores nas mãos, pode ser a solução aí para você conseguir crochetar de uma forma mais tranquila. A Clover, ela costuma ser mais gordinha. Eu já vou falar sobre as partes da agulha, o que você tem que observar. Mas perceba, essas são de números diferentes, então essa daqui já vai ser maior mesmo. Mas a gente já consegue perceber como a Prim é mais pontudinha e a Clover é mais arredondada. E isso pode fazer diferença na hora de crochetar. Por conta dessas agulhas importadas serem muito mais caras, eu não recomendo que você invista um valor muito alto nessas agulhas, já que a gente tem opções nacionais mais baratas e que também são ergonômicas. O cabo parece até uma escova de dente, né, de tão ergonômico. Então ele é mais grossinho e confortável aqui, ele trava o dedão, aqui ó, tem uma curvatura, então fica super mais fácil de você trabalhar com esse tipo de agulha. E essa daqui é uma opção nacional, por exemplo, que é bem parecida com a Prim também, mais pontudinha aqui em cima, né? E de todas essas opções que eu dei pra você, independente da marca ou do material que ela é feita, você vai precisar escolher que número você vai usar para fazer o seu trabalho, né? Então a agulha, ela é formada aqui pela parte do gancho, que é essa cabeça aqui da agulha, e aí você precisa observar se ela é mais arredondada ou se ela é mais pontudinha, se o gancho aqui tem espaço para o fio caber. Aqui tem a parte do pescoço da agulha, que pode ser mais curtinho ou mais longo. E é aqui que estão os milímetros. Então, esses 12 milímetros aqui dessa agulha, é exatamente aqui onde a gente forma o ponto, né? Para ele ficar com esse tamanho. Aqui é a parte onde a gente encaixa o dedo. Esse aqui, por exemplo, não é nada confortável, fica com esse relevo aqui do número. Às vezes você acaba sentindo no seu dedo. E a parte do cabo aqui, né? Se ela for uma agulha muito curtinha, pode ser que ela fique machucando aqui dentro na sua mão. Então, também é legal se ela for um pouco mais compridinha. Então, olha só a diferença para essa agulha ergonômica. Ela é bem pontuda aqui em cima, então isso ajuda você a colocar a agulha ali no meio do ponto sem fazer um buraco muito grande. Ela tem um pescocinho maior, então você tem mais espaço aqui para trabalhar o seu ponto, né? A parte onde encaixa o dedo é bem mais confortável e o cabo dela é mais compridinho e acaba passando aqui da mão e não fica cutucando na hora de fazer o crochê, ele fica mais confortável aqui. Então é legal você observar esses pontos na hora de escolher a sua agulha, se você puder pegar na mão, no armarinho que você estiver comprando seus materiais. E qual número de agulha a gente vai escolher? Bom, lá nos barbantes, nos fios de algodão, fio amigurumi, lã para fazer cachecol, eu mostrei para vocês que vem essa informação ali do tamanho da agulha recomendado para aquele fio.
É claro que aquela informação não é escrita na pedra. Você pode mudar o tamanho da sua agulha se você quiser um trabalho mais fechadinho ou mais aberto, por exemplo, e também de acordo com a tensão do seu ponto. Mas quando a gente fala de fio de malha e fio náutico, não vem essa informação no rótulo. Vai depender mesmo do que você gosta. Então é legal você testar. Por exemplo, esse aqui é um fio de malha de 33 milímetros. Normalmente eu uso a agulha número 7 com ele. Mas eu uso a agulha número 7 agora que eu aprendi a soltar os meus pontos e deixar eles mais fluidos, né? Sem apertar muito. Antigamente eu utilizaria aqui a agulha 10 ou 12, né? Então eu vou crochetar um pouquinho aqui com a agulha 12 para mostrar para vocês. Olha, a gente vai fazendo assim correntinhas, que você vai aprender no próximo vídeo, inclusive. E as correntinhas vão ficando aqui com um determinado tamanho, por eu ter utilizado essa agulha número 12. Se eu pegar aqui uma agulha bem menor, 6,5, por exemplo, e continuar fazendo correntinhas com ela, por conta dessa parte aqui da agulha, onde a gente laça o ponto, ser menor, os pontos automaticamente vão ficar menores também. Eu consigo crochetar com as duas agulhas, mas olha só a diferença do tamanho. Olha só essas correntonas aqui comparado a essas correntinhas. Isso não significa que esse aqui tá errado ou certo, ou esse tá errado ou certo. Vai do trabalho que você quer fazer. Então, de repente, você quer uma peça mais durinha e estruturada, esse aqui vai ser o ideal, ele tá bem durinho aqui. Se você quiser uma peça mais fluida, por exemplo, fazer uma peseira para cama, talvez uma agulha maior seja o ideal para deixar os seus pontos mais frouxinhos. O importante mesmo é que você consiga enganchar o fio aqui em cima, porque se você pegar uma agulha muito pequena, pode até ser que você fure o seu fio aqui no meio. E se a gente está falando, por exemplo, de um fio mais fino como esse aqui, se você pegar uma agulha muito pequenininha, ele vai ficar enganchando no meio aqui desses cabos, né? Porque o fio de malha é uma coisa só, mas as lãs e barbantes são vários fios enroladinhos, então na hora de crochetar ele vai ficar pegando só metade do seu fio aqui. Então você precisa escolher um número ideal para que isso não aconteça. Enquanto você ainda é iniciante no crochê e ainda não tem todas essas agulhas para poder testar ali na hora qual que você vai usar, para você saber qual que você vai comprar para começar a aprender crochê, você pode olhar na descrição das minhas aulas, tanto no canal quanto nos cursos e workshops, que eu sempre coloco a lista de material completa. Qual foi o fio que eu usei, com marca, quantidade, espessura, até o nome da cor eu coloco para vocês, o número da agulha, quaisquer outras ferramentas e acessórios eu sempre coloco na descrição das aulas, e aí você pode seguir a minha lista de materiais, e conforme você for pegando experiência, você vai conseguir entender se o material que eu usei você pode substituir por outro tipo de fio, por outro número de agulha. Depois de conhecer os fios e agulhas, você também vai precisar de uma tesoura para poder cortar e arrematar os seus fios. E com esses 3 itens, fio, agulha e tesoura, você já consegue aprender os pontos básicos do crochê e executar os seus primeiros projetos. Eu acho importante falar para vocês que o crochê é um tipo de artesanato que você precisa de um investimento muito baixo para começar. Esse novelo de fio residual, por exemplo, você encontra por 15, 20 reais, dependendo da promoção. E a agulha você encontra a partir de 5 reais. Ou então você pode também comprar um novelo de lã para fazer um cachecol e uma agulha, também vai ser mais ou menos esse preço. Mas caso você realmente não tenha 30, 40 reais no máximo e ninguém possa te emprestar, você também pode pegar sacolas plásticas, por exemplo, e cortar em tiras e fazer o crochê com a mão. Nem da agulha você vai precisar, porque os mesmos movimentos da agulha a gente consegue fazer assim com os dedos e você consegue criar algumas peças que você já vai conseguir começar a vender. Você também pode pegar tecidos como lençóis velhos, por exemplo, e cortar essas tiras aqui para fazer os seus trabalhos. Outra coisa importante que eu quero dizer para vocês é para não ficar encantada com todas as possibilidades do crochê e sair comprando todo tipo de fio e de agulha de uma vez só. Porque depois pode ser que você não goste de trabalhar com aquele tipo de fio e vai ficar com aquele material parado ali. Material e estoque parado é dinheiro parado e isso não é legal, ficar acumulando material que você não vai usar.
Para você acompanhar as próximas aulas por aqui, onde eu vou ensinar os pontos básicos do crochê, você só precisa de um novelo e de uma agulha. Se você já tiver alguma coisa aí na sua casa, que você herdou de uma avó, de uma tia, pode usar que você vai conseguir acompanhar. Não precisa ser necessariamente o fio de malha. Ou então você pode comprar, por exemplo, um novelo de lã e uma agulha 4 milímetros, ou um novelo de fio de malha e uma agulha de 7 milímetros. Só o fio e a agulha você já vai conseguir acompanhar as próximas aulas e aprender os primeiros pontos e até mesmo fazer as suas primeiras peças. Então não precisa sair gastando rios de dinheiro com isso. Agora que você já aprendeu tudo sobre fios e agulhas, vamos aprender a fazer os pontos básicos do crochê, que é a base para você executar qualquer projeto. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder as próximas aulas, e o link da aula, tanto na versão destro quanto na versão canhoto, vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então eu te espero por lá!